acho que é o exemplo primordial do que o coletivo faz no futebol. Exatamente. Assim. Um time bem organizado, um time que entende o seu padrão e segue à risca a sua ideia de jogo. Cara, você pode não ter os melhores jogadores como não tem o Fluminense. E não é um absurdo falar aqui que o Fluminense chegou como um brasileiro com o pior elenco. Com as piores peças individualmente falando no Mundial. É verdade. É verdade, não tem pra onde correr. A grande questão é que os caras estão desempenhando muito, porque a força do conjunto do Fluminense talvez seja mais forte, talvez se mostre mais imposição do que os outros. E não necessariamente comparado aos brasileiros, mas, por exemplo, hoje o Fluminense teve mais conjunto que a Internacional. Né? Foi um time mais organizado, conseguiu encontrar mais alternativas. O Fluminense teve mais conjunto que o Borussia Dortmund. Individualmente, nem melhor que o Borussia, muito menos que a Internacional. Mas, com questão de conjunto, conseguiu igualar essa força. Um abraço pro seu amigo que mandou nome não ganha jogo. Isso. A questão não é o elenco, a questão é o encaixe. Encaixe que você pode fazer. E daí, por isso, repetindo o que eu falei no início ali, eu chamo a atenção no Renato nessa questão tática. Porque você criou várias soluções diferentes. Ele começou a competição contra o Borussia Dortmund num 4-3-3, digamos, com 3 médios, né? Com 3 volantes, um de cabeça de área e 2 médios. Contra o Sam, ele já colocou um time mais ofensivo, tirou um volante, colocou o Ganso para mais jogada, porque entendia-se que precisava de um time ofensivo. Saiu, por mais que foi superior durante o primeiro tempo, saiu perdedor. No intervalo, ele tira o Ganso e coloca o Everaldo. Joga praticamente num 4-2-4. Tem também a entrada do Keno, que muda a partida. Volta pro 4-3-3 contra o Mamelodi. Hoje, entendendo essa superioridade da Inter, principalmente nas alas, ele mete um 3-5-2. 3-5-2, que vira, na verdade, o 5-3-2. Na verdade, assim, se você for ver... 5-4-1, né? Então... Porque o Arias desce muito. Exatamente. Se você for ver o Fluminense marcando, o começo do jogo é num 5-2-3. A gente comentava, né? Porque você tem 3 jogadores pra igualar os 3 zagueiros da Internacional na saída e não deixar com que essa saída acontecesse. Faz o gol muito cedo. E aí, depois do gol, ele passa a descer um pouco essa marcação, ainda nesse 5-2-3 em um bloco médio. O que acontece? Não consegue... tanto assim, constranger o lançamento. Não consegue evitar o lançamento porque o volante vinha buscar, o Barella vinha buscar, o Mkhitaryan vinha buscar. E aí ficava no 4 contra 3 na primeira linha e tinha esse lançamento, essa bola longa, nas costas da zaga do Fluminense. Tanto que foi o lance do Di Marco. Do Di Marco, exatamente. É exatamente isso que acontece. O Barella vem buscar entre os 3 zagueiros, dá o lançamento, o Mkhitaryan consegue sustentar e o Di Marco finaliza. O que o Fluminense faz a partir daí? Ele desce um pouco o bloco, ele desce um pouco a linha, porque daí ele não deixa com que a bola longa nas costas da zaga aconteça. Mesmo que ele permita, dê espaço para que os jogadores da Inter construam. Tenha mais posse ali, mas é aquele domínio territorial que a gente falou. Exatamente, que não tem tanta imposição assim, que não gerou chance nenhuma até o final do jogo. No final do jogo, e aí vai gerar chance por quê? Ele põe o Luiz Henrique, começa pela direita, vai à esquerda. Que aí vai ter essa perna direita para dentro, para fazer esse cruzamento com a bola fechando. Ele coloca o Carbone pelo lado direito, que é um meio-campista de origem, abraço pro Daniel. Ponta direita. Abraço pro Daniel. Mas o Carbone argentino, né? Ele corta pro lado esquerdo sempre com a perna esquerda. Ele tem também esse cruzamento com a bola fechando. E a bola sempre vai cercar a área. Exatamente. E aí, nisso, a Internacional começa a ter esse domínio, de fato, essa criação de chances no Fluminense, que já estava cansado. Até maravilhoso, tá? Na parada de hidratação do segundo tempo. A Cazé TV, onde eu estava acompanhando o jogo, os caras abriram no áudio. E aí deu pra ouvir os caras conversando, né? Maravilhoso, muito legal. E aí chega o Thiago Silva. Não, marca no 5-4-1, mas põe o Arias à frente porque ele tá cansado. O Everaldo fica na direita e o Lima, que tava marcando à frente, vai pra esquerda. E é isso que acontece. Aí você fica nesse 5-4-1. Só que é um Fluminense que não desiste de contra-atacar. E tanto que a bola na trave do Renato Lautaro... não serve pra nada. O Renato não serve pra nada. Mas assim, não era pra falar isso de verdade. Mas assim, pareceu, tá? Foi o que pareceu. Porque mas situação de jogo, o Thiago Silva também tem que... Claro, ele tá dentro do experiente. né? Era tipo o Dorival, né? Na rodinha assim atrás, assim, ó. Mas Renato aqui, quem tava Mas falando posso era o fazer um Thiago. adendo que aconteceu recentemente no Fluminense? Um dos motivos da demissão de Mano Menezes. Thiago Silva foi querer palpitar e falar. É verdade. Mano Menezes não aceitou e falou que ele não era treinador. Não lembro qual foi o contexto exato, mas teve uma discussão e teve um problema disso, que o Mano mandou ele não se meter na... Sim, e o nessa Renato visão. é um fenômeno por causa disso. Porque o tato com os caras é outra coisa. Cara, estamos trazendo um exemplo. Estamos trazendo um exemplo recente. E nesse Recente. momento, É o último, inclusive, antes do Renato era humano. E o Renato, ele até pergunta, e quem que vai pegar o lateral direito? Nessa conversa ele pergunta, e quem que fica no lateral direito? Thiago Lima, beleza? Então, resolveu. Thiago Silva. O Thiago Silva, exatamente. E daí é interessante nessa questão que você falou. Não, o Thiago Silva, meu. Thiago Silva vai ficar no lateral, Não, tá. Thiago Silva falando que o Lima Lima Silva ficaria... fala o Lima. É, o Lima. Thiago o Lima Silva fica no responde, lateral Lima. direito. Perfeito. Conversa de maluco, né? Mudaram, Não, mas meu. interessante, quero citar só a questão do Everaldo.
Porque o Everaldo foi bastante criticado nessa competição. Teve jogo contra o Borussia que ele não chutou, tanto que tem a piadinha, né? Chuta Everaldo lá e tal. E, cara, entender que o Renato defendeu ele falando que a importância do Everaldo, não só na questão de finalização, de fazer gol, mas é que ele tem uma importância, e daí o Vinicius citou alguns exemplos ali, dele ganhar a casquinha, dele participar da jogada, ajudar muito na marcação, deixar o Arias descansar, que é, de fato, o melhor jogador do Fluminense. Coisa que o Cano não faz tanto. Não consegue tanto. Até por questão física. O Everaldo tem mais capacidade física que o Cano. Até porque o Cano volta de lesão recentemente. E o Arias foi importante, cansado no final do jogo, pra sustentar várias vezes a bola no ataque do Fluminense. É que ele é forte também, ele aguenta. Muito forte. Mas o que eu quero citar é isso. Por exemplo, um jogador que foi extremamente criticado por situações pontuais. E, de fato, ele tinha que ter chutado contra o Borussia. Mas, assim, você dá moral pra ele e você ressalta... Várias vezes ele falou. Ressaltou a importância do Everaldo no grupo. Não só nessa questão. Obviamente, o camisa 9 tem que ser artilheiro, tem que fazer gol. Claro. Mas outras formas de ajudar.